Bem, pessoal, a gente está iniciando agora o nosso curso de elaboração de fichas técnicas. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista já há 20 anos, trabalho lecionando já em alguns cursos técnicos e já fiz esse curso, já tiveram outras versões e agora a gente deu uma reformulada em todo o curso e estamos agora colocando esse novo curso para vocês. Então, vejam só. Quando a gente fala em fichas técnicas, eu só posso fazer as fichas técnicas a partir principalmente de uma coisa. Eu preciso saber os meus per capitas. Eu preciso determinar esses per capitas. Então, a gente tem que começar determinando esses per capitas, produto a produto da nossa receita. Então, nós temos aqui a determinação dos per capitas. Nós temos sistemas de distribuição, os tipos, as modalidades, o tipo de cliente, o padrão do cardápio, todo esse conjunto englobado vai importar na hora do meu per capita. Tanto é que de unidade para unidade nós vamos ter diferentes per capitas. Alguns per capitas, por mais padronizados que sejam, a gente vai observar que vão ser diferentes. Quando a gente fala de um planejamento de cardápio, a gente também vai ver a questão da incidência, da questão dos percentuais. Tem unidades que se odeia fígado, tem outras unidades que as pessoas gostam, e aí? Então, isso tudo vai diferenciar de um per capita para outro, o que é que a gente vai encontrar, certo? Então, a gente vai estar vendo mais ou menos um pouquinho disso. Tem também muito desse conteúdo que vai estar no outro curso meu, que é de planejamento de cardápios, porque senão a gente ia fugir um pouco do assunto. Então, eu preferi fracionar mais os meus cursos e aí as pessoas escolhem qual módulo eles querem fazer. Tem também a opção da trilha, que se você quiser, a carga horária de todos os cursos vão estar englobados, você vai receber um certificado só, que você vai estar com todos esses conteúdos, certo? E aí, consequentemente, com todos os per capitas, todas as cargas horárias, desculpa, vão estar todas englobadas aí para poder facilitar, certo? Então, quando a gente vai olhar o per capita, a gente vai ter que olhar isso. Como é que é feita a distribuição? Se eu falo uma refeição que é distribuída através de quentinha, logicamente meu per capita vai ser muito inferior do que aquele que eu vou e faço distribuindo num balcão. Então, isso também vai influenciar. Até se tem mais homens ou mais mulheres, então isso também vai influenciar na hora que eu estou determinando esse meu per capita da minha unidade. Como é que é feita a distribuição? É tudo livre, é porcionado? Tudo isso influencia na hora que eu vou determinar esse per capita. Por isso é muito importante que de unidade em unidade a gente observe isso. Muitas vezes a gente vai inaugurar um novo serviço e quer levar os per capitas que a gente fazia na outra empresa, mas é impossível que eu faça esse tipo de coisa por causa disso, das particularidades que tem de unidade para unidade, certo? Então, alguns per capitas eu vou ter o quê? Aqui eu peguei e coloquei alguns exemplos de per capitas. Então, que vocês podem pegar, pode ajudar. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma salada. Ela pode ser de 50 a 120 gramas, mas como? Muito simples. Se eu estiver falando de uma salada de folhas, vai ser umas 30 gramas, nem 50 não vai ser. Se eu estiver falando de uma salada cozida, e dependendo do que eu coloque lá, vai ter a densidade dos alimentos que vão estar envolvidos. Então, com isso, meu per capita vai ser muito superior. Então, por isso é que eu tenho, no exemplo mesmo de salada, uma variação tão grande nesse no meu per capita, certo? E aí, como é que eu faço? Se eu tenho 2, 3 saladas no dia, eu vou ter que pegar esses per capitas e dividir pelo número de saladas que eu tenha. Então, com isso, eu vou pegar e vou ter o per capita que deve ser utilizado, certo? Além disso, eu coloquei tubérculos, arroz. O arroz tem uma particularidade muito grande. Qual é? Por exemplo, se eu sirvo arroz só, ele vai ser por volta de 70 gramas. Mas se eu coloco arroz e macarrão, meu per capita cai para uns 50 gramas. E essa é a média também do per capita do macarrão se eu tiver um arroz. Então, isso daí são algumas observações que a gente vê no dia a dia da nossa unidade, certo? A determinação do meu per capita ela pode ser direta ou indireta. Como é que é isso? Direta, se eu fizer um cálculo através do consumo pelo número de clientes. Passaram 100 pessoas, eu tinha posto tantos quilos de arroz, tirei a minha sobra, e aí, quanto de arroz foi consumido? X. Então, isso é uma determinação direta. Mas quando eu falo indireta, eu vou fazer através das minhas receitas. Eu pego um livro de receita qualquer, vejo lá uma receita, pego as medidas caseiras, transformo aqueles produtos e aí a partir daí eu vou ter
uma medição indireta dos meus per capita. Pode ser que dê certo, como não. Às vezes eu faço muito isso, eu faço um laboratório quando eu estou dando técnica dietética, justamente assim com os meus alunos. A gente pega algumas receitas tradicionais e a gente vai observar de acordo com o per capita. A gente faz aquela distribuição e aí quando a gente vê depois eu faço, não, vamos fazer essa receita, nós temos em média 20 alunos, na turma atualmente que eu estou dando aula, uma das turmas, então eu pego o quê? Aquela receita, a gente faz uma ficha de preparação para 100 pessoas. Eu tenho uma média de 20 alunos naquela turma específica. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá, pego aquele meu per capita individual, multiplico por 20 e vamos testar a receita para ver se vai bater. Então, aí a gente começa a avaliar, não, isso aqui não deu certo, porque essa margarina tinha que ser mais, esse óleo tinha que ser menos, esse açúcar. Então, com isso aí, a gente já vai levando um debate, uma discussão com relação aos per capita que a gente está vendo e quando a gente coloca as receitas em prova. Tanto é que quem gosta de cozinhar, às vezes observa isso, né? Pega uma receita pronta, aí você vê assim, não, tal item aqui dá pra eu vou ter que colocar um pouquinho mais disso, porque ele não pegou a consistência que eu queria. Ou então não ficou de tal jeito a cor. Então, tudo isso vai influenciar. Então, a gente faz sempre esse laboratório assim, envolvendo esses per capita dessas receitas. Um treino. Então, o que é que eu fiz? Peguei aqui um produto X, eu liberei 10 quilos, meu fator de correção foi 2,5. Após o cozimento, esse produto ficou com 25 quilos, certo? Ao término, com as sobras no plastro e na cuba, ficaram 5 quilos. Meu total de refeições, eu tive 180 refeições. E o meu rejeito total foram 14 quilos, só que nesse rejeito tinham mais outros produtos. Eu não só tinha desse produto X, então tinha arroz, feijão. Vamos supor que esse meu produto foi o arroz. Teve um fator de correção 2,5, então ele rendeu 2,5 vezes, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu vejo isso daí, eu tenho que primeiro ver o quê? Eu tenho que ver o que é que eu tenho pronto. O que é que sobrou. O que foi meu rejeito. E vou dividir pelo número de refeições. Então, o que é que eu observo aqui? Eu tenho um pronto 25 quilos. Minhas sobras foram 5. E o meu rejeito, eu peguei aqueles 14 quilos, dividi por 7 produtos e dei uma média de 2 quilos desse produto. Isso daí é uma estimativa, porque eu não tenho como prever. O rejeito é aquilo que volta no prato do meu comensal, então não tenho como separar os grãozinhos do arroz, os grãozinhos do feijão, os grãozinhos de salada. Então, eu faço uma estimativa de quanto foi que sobrou de quanto foi rejeitado aquele meu produto. E aí eu vou ter o meu cálculo real do meu per capita. Então, foram para cada pessoa 100 gramas servido. Então, esse é o meu per capita real, né? Muitas vezes a gente só faz o quê? Não, a gente pega o que liberou e aí vai e divide. Mas aí não vai ser o real. Aqui tem uma questão também. Quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo o quê? Não sei se você observou isso. Eu estou pegando meu peso que foi liberado. E aí, depois de cozido, então, o peso pronto, né? Só que eu sei que meu fator de correção foi de 2,5. Então, eu vou ter que pegar e aplicar esse fator de correção sobre essas 100 gramas. Para que eu encontre o quanto é que foi do liberado, do meu peso cru, que foi realmente o meu per capita. Porque aí eu só estou observando o que? O meu per capita do que o produto pronto. Mas eu não estou tendo o meu per capita do meu produto real, daquele que vai ser liberado lá do meu estoque, certo? Então, isso é uma consideração também que a gente deve observar. Em alguns casos, o que é que se faz muito? Não, eu pego liberado 10 quilos e vou dividir por 180 e vou encontrar lá o meu per capita. Mas só que não vai ser uma coisa real, porque eu tive minha sobra. Aqui, eu vou ter 55 gramas. Se eu multiplicar por 2,5, meu per capita seria 138 gramas do cozido, né? Então, não bate com o que realmente é o meu per capita cru daquele produto, certo? Pelo método indireto, aquilo que eu estava comentando com vocês com relação à receita. Eu peguei uma receita de um bolo que subentende-se que ele vai render 12 fatias. Então, eu peguei 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, o leite eu já 200 ml, a margarina 250 gramas, fermento em pó 1 colher. Isso é o método indireto. Então, o que é que a gente observa? A primeira coisa que eu tenho que observar é o quê? Existe a densidade dos alimentos. Então, eu não posso dizer que
sempre aquelas 3 xícaras de trigo vai corresponder aos 240 ml. São duas unidades diferentes, uma questão é massa, outra coisa é volume. Então, a gente deve observar isso. É muito fácil de você pegar e dizer se tudo tivesse em litros, em ml, é muito simples. Ou se tudo estivesse em gramas, como a margarina está. Mas na maioria das receitas caseiras, o que, é que a gente encontra? Com medidas caseiras. E aí a gente vai ter que pegar e vai ter que transformar. Então, quando eu coloquei a densidade, o peso médio ficou de 100 gramas de cada xícara. Então, se são 3 xícaras de farinha de trigo, vão ser 300 gramas. Açúcar, 2 xícaras. Então, colocando a densidade do açúcar, deu 300 gramas também. O leite, 1 xícara, 180 ml. E a margarina, 250 gramas. Fermento em pó, foram 8 gramas, certo? Aí vamos aqui. A farinha de trigo deu meu per capita quando eu peguei as 300 gramas e dividi pelas 12 pessoas. Veja aqui, tem 12 pessoas aqui. Então, eu vou pegar esses 300 gramas e vou dividir por esses 12 aqui e vou encontrar o meu per capita, que é de 25. Meu mouse tá uma bênção. A mesma coisa para o açúcar, para o leite, para a margarina e para o fermento em pó. Estão vendo? Eu pego aqui o que foi daquela receita para 12 pessoas, divido por 12. Consequentemente, eu vou encontrar o meu per capita. E as fichas técnicas e fichas de matérias-primas. Muito se fala das fichas técnicas e pouco se fala das matérias-primas. Então, a gente vai estar observando esse universo aqui dessas fichas técnicas e dessas matérias-primas. Então, as fichas de matérias-primas é um instrumento da organização, padronização e controle dos meus produtos comprados. As vantagens, eu vou ter a segurança na escolha dos meus produtos através de uma avaliação do custo-benefício. Uma segurança na hora de avaliar o rendimento da minha receita. Então, vejam só, quem já trabalha sabe muito bem como é que a gente tem uma variação com relação aos peixes, né? Então, você tem dias que o peixe dá um excelente rendimento e tem dias que não. E aí, como é que vai ser? Então, se você já tem uma ficha, se você tem alguma anotação que vai dizer assim, não, a média do meu filé de pescada é que ele tenha tanto de gelo. Você já sabe o seu percentual de gelo lá. Aí, quando vem a mais, que não rende, você vai pegar e você liga para o seu fornecedor e diz, olha, fulano, veja só, eu encontrei um peixe XX, e aí o que aconteceu desse lote tal, isso, o rendimento dele, em vez de ser tanto, foi tanto. Eu preciso que você me ressarça disso. Porque eu estou tendo um prejuízo muito grande por causa do seu peixe que veio de maior qualidade. Mas isso eu preciso saber. Eu não posso dizer assim, ele não rendeu, tá, mas não rendeu por quê? Se eu não tenho meu peso após o degelo, como é que eu posso provar que foi perdido um degelo? Como é que eu posso provar que não foi perdido lá na rampa? Muitas vezes é isso que acontece. Não se tem controle, e aí se pega e joga tudo à mão da pessoa que está lá pagando a proteína. Então, a gente deve estar observando sempre isso. No meu conteúdo das minhas fichas de matérias, eu devo ter o meu nome do produto, a classe, a embalagem, a unidade, o meu fator de degelo, o meu fator de correção. O tipo de preparação ideal é uma opção. Por que é bom ter embalagem? Porque às vezes você faz um pedido, aí você faz 54 quilos, só que não vai ter embalagem que bata naquilo. Aí você vai colocar 54 quilos, o seu comprador ele vai pegar e vai lhe dar a menos ou vai lhe dar mais. Vamos supor que a caixa é de 20 quilos. Aí ele pega e resolve pegar e colocar, em vez de colocar 54, ele vai lhe mandar 40 quilos. E aí? Você vai perder 15 quilos, 14 quilos no caso. Então, é importante que você saiba a média da embalagem. Muitas vezes, você antes de comprar, você vai ter que ligar para o seu comprador e dizer, oi, fulano, ciclano, tudo bom? Ó, me diz aí, eu tô querendo comprar coxa com sobrecoxa. Dessa vez vem com 18 ou vem com 20 a caixa. E aí, ele vai pegar e vai lhe dizer, certo? Outra coisa, a gente tem a questão das fichas técnicas. Então, quando eu falo na ficha técnica, é o quê? É a fórmula estabelecida pela gerência para produzir uma quantidade de produto determinada com qualidade conhecida. E ela tem as suas vantagens.
Então, o que é que vai ser? Ela vai viabilizar o custo, o cálculo do meu custo e o preço de venda. Ela vai diminuir o risco no manuseio e preparo dos meus alimentos, padronizando o produto e permite que qualquer pessoa possa produzir de forma correta. Existe aquele funcionário maravilhoso que faz aquele prato delicioso, mas que ele esconde a receita. E aí, se ele sair de férias, você entra em desespero. E aí, o que é que acontece? Então, através da ficha técnica, você consegue dar uma amarradinha naquilo dali. Muitas vezes você coloca a estagiária para fazer aquilo, estagiário. Porque se você for lá fazer, ele não vai me ensinar a receita direito. E é mais fácil que com a estagiária, que o estagiário ele vai e lhe diga. Coloque lá, informe a ela para o estudante poder salvar a sua pátria e você ter suas fichas técnicas mais bem controladas. O que é que vai ter nessa ficha técnica? Então, vai ter o nome fantasia, o nome técnico, a classe, o peso dos ingredientes, a ficha dos produtos, que vai estar o fator de correção, degelo e cocção, rendimento, você já pode até padronizar, pode fazer todas as suas fichas para 100 pessoas, ou para 20, para 50. O tempo de preparo, a técnica de preparo, os equipamentos utilizados, que vão facilitar, porque às vezes você não tem aquele equipamento para aquele produto. Utensílio optativo e o preço unitário, que é muito importante, que às vezes você está precisando baixar um custo, aí você, essa receita aqui, será que vai dar, será que não vai dar? Aí você vai, aí você coloca o preço unitário, com isso vai se facilitar muito que você consiga, né? Manter isso daí em dia. Aqui eu coloquei um exemplo de uma ficha de matéria-prima. Então, eu coloquei a coxa com sobrecoxa, a classe carnes, a embalagem caixa, unidade 18 quilos, o seu percentual de degelo, o seu percentual de correção e a preparação ideal. Então, guisado, assado, frito, empanado. Então, aí está um exemplo de matéria-prima, certo? Exemplo de ficha técnica. Então, o que é que a gente coloca? Coloca assim, eu padronizo G para guarnição, PP para prato principal, mas você pode padronizar como quiser. E aí você coloca o nome fantasia, Humus Tahine. Aí você, que danado é isso? Aí você coloca lá o nome técnico. Uma pasta de grão de bico com óleo de gergelim e suco de limão. Resolvido o problema. Aí os meus utensílios, quais são os meus equipamentos. No caso dessa receita aqui, ela só rende o quê? 9 porções de 100 gramas. Foi diferente, eu não fiz um rendimento, era somente para um grupo da diretoria essa pastinha que era servida, certo? Aí eu coloquei o que? Também aqui uma observação, olha, alguns itens de véspera. Coloquei o valor calórico, coloquei aqui o modo de preparo, coloquei a medida caseira, o peso bruto, o peso líquido quando é diferente, né, o meu per capita do peso bruto, peso líquido, no fator de correção. Então, tudo isso eu coloquei na minha ficha técnica. Aí aqui no material de vocês tem essa ficha técnica bem padrãozinho, né? Para vocês fazerem aí, mandarem uma testadinha. A gente vai fazer ela para 100 pessoas, tá certo? O material de vocês. Então, vai ter, exemplo, estrogonofe de frango, prato principal 001. Aí, frango em tiras com molho rosé. Então, agora eu já coloco os meus ingredientes, né? Isso. Esses 00 que vocês estão vendo aí em peso bruto é porque já tá na fórmula do Excel. Aí ele já vai calcular, tá certo? Aí eu fui e coloquei o meu per capita. Quando eu coloco meu per capita, ele já tá multiplicando por 100. Então, com isso, ele já tá me dando o meu peso bruto, certo? Em seguida, eu vou ter o meu peso líquido, que aí vai ser de acordo com o meu fator de correção de cada um dos meus ingredientes, o meu preço unitário e aí o peso total. Muito importante nessa hora de você calcular é o que? Por exemplo, o café a gente muitas vezes compra ele em pacotes, mas aí a gente vai colocar em quilos. Cuidado para você não colocar o valor de um pacote em vez de colocar o valor de 1 quilo, com isso o seu PU vai dar errado. Certo? Então, muito cuidado nessas transformações que a gente faz. Né? E aí, coloquei o meu modo de preparo, aqui a foto que eu peguei de um site, que eu coloquei a referência. O meu PU já foi automaticamente calculado, por causa da fórmula que eu joguei aí no Excel. E outra coisa, importante vocês terem conhecimento das classes das preparações. Então, se ela é uma entrada, se ela é uma salada, se é um prato principal, se é uma guarnição, se é um acompanhamento, sobremesas.
e manter sempre as suas fichas bem atualizadas. Então, é muito importante que você tenha suas fichas sempre bem atualizadas, certo? Principalmente nas quantidades, nos preços, porque hortifruti mesmo tem uma variação muito grande por causa das safras. Então, você tem que observar isso, está colocando lá. Tem muita gente que faz salada para o ano, um mês inteiro e só faz repetir as saladas. Aí depois não começa a atingir o seu custo que estava previsto, porque há flutuação nos valores, certo? E aqui a sua atividade. Então, vocês vão pegar e vão fazer fichas técnicas, certo? E a gente vai ver, vai comentar. Você vai mandar para mim, eu vou mandar comentários, certo? Sobre fichas técnicas para vocês. E depois eu vou querer que vocês façam, em cima daquela ficha técnica, vocês vão fazer fichas materiais. Então, tem de 3 classes. Tem para sólidos em pó, líquidos e pastosos. Então, vocês vão pegar e vão estar observando a análise a densidade desses produtos e vão estar colocando aí esses pesos, certo? Eu estou colocando material auxiliar para vocês. Para hortifruti e granjeiros, para vocês pesquisarem fatores de correção, e aí vocês colocam o peso bruto de vamos supor, uma banana pequena, qual é o seu peso bruto, multiplica pelo seu fator de correção e vai encontrar o peso líquido. Peso bruto, médio e grande, certo? Desses produtos aí. Não se preocupem, qualquer dúvida, vocês podem passar e-mail para mim, também pode ser pelo chat, pelo fórum, mensagem. Vocês têm várias formas para falar comigo, para eu estar tirando dúvidas de vocês, porque é muito importante que vocês saibam fazer isso com tranquilidade, certo? Para produtos cárneos também a gente tem a questão do fator de degelo, de correção, de cocção. Então tá tudo aí. E a gente vai estar vendo isso daí, que também durante o curso eu vou estar puxando mais sobre isso. Isso é uma primeira atividade, até mesmo para que a gente veja a dificuldade de vocês. Alguns têm conhecimento de nutrição, outros não têm mais tanto conhecimento, mas aí a gente vai fazendo, porque eu gosto de trabalhar bem diferenciado, aluno com aluno, de acordo com o conhecimento. E eu evitar focando em alguns pontos, para não estar sendo repetitivo. E aí, como a gente tem a oportunidade de estar falando individualmente cada um, pode estar tirando as dúvidas da pessoa. Vamos trabalhar? Vamos lá.